igreja, estamos começando mais um culto. Olha, hoje eu tô aqui direto da nossa sala técnica, onde é transmitido pro YouTube, pra Rede Super, pra você que talvez não consegue estar junto com a gente aqui, né? Às vezes está doente, nasceu um filhinho, e aí você tá cultuando a gente do outro lado da tela, aqui na Rede Super, no canal 31.1. Divulga isso daí pra quem não conhece do nosso canal, ou o nosso link do YouTube também, né? Espalha aí pra todo mundo. Não se esquece de se inscrever também, de curtir o nosso canal e se preparar para aquilo que Deus vai falar ao seu coração. E está chegando a hora, dia 26 de novembro, mais uma edição do Meet Kindle, Mulheres que Lideram com Propósito. Um encontro gratuito e inspirador para todas as mulheres que desejam alinhar a fé, liderança e propósito em todas as áreas da sua vida. Acesse pibcuritiba.org.br/eventos e saiba mais. Ainda dá tempo. Corre, vem pra cá. E se o seu chamado é viver missões de forma prática, a Escola Telos de Missões está com inscrições abertas para o processo seletivo de 2026. Se você tem entre 18 e 25 anos, essa é uma oportunidade única de você viver um ano de fé, descobertas e propósito. Não adie o chamado de Deus para a sua vida. As inscrições começam agora, em novembro de 2025. Você pode saber mais a partir do pibcuritiba.org.br/eventos. O nosso centro de formação já está com o período aberto de matrículas e rematrículas. Essa é a hora de desenvolver os seus dons artísticos e colocá-los a serviço do reino de Deus. Não perca o prazo e venha fazer parte dessa jornada. E pra galera jovem e adolescente, o ano de 2026 já começa com grandes encontros. No dia 31 de janeiro acontece o Descende, um evento nacional que vai reunir milhares de jovens em 5 lugares do país. Aqui em Curitiba acontece na Arena da Baixada e você pode garantir o seu ingresso aqui no link que aparece na sua tela. E em fevereiro, durante o feriado de carnaval, acontece a We Are One 2026 aqui na PIB Batel. Serão dias intensos de comunhão, adoração e palavras impactantes que irão mudar a sua vida. Então corre e garanta sua vaga pelo link abaixo. E a cada dia cresce a expectativa para o Natal Aleluia, uma das celebrações mais marcantes da nossa igreja. E nesse ano nós vamos viver uma história emocionante, inspirada em fatos reais. Você já imaginou como seria celebrar o Natal no século XIX aqui no Brasil? Vamos acompanhar uma jornada de um grupo de pessoas que no final do Império no Brasil descobre o verdadeiro sentido da vinda de Jesus. E a partir do olhar de uma adolescente, nós vamos ver como a fé e a comunhão podem transformar vidas, mesmo quando isso custa tudo. Traga sua família, convide os seus vizinhos e venha conosco celebrar o nascimento do nosso Salvador. E você acompanha toda a nossa programação acessando o link pibcuritiba.org.br/eventos e os nossos conteúdos também no Spotify, no nosso site, nas redes sociais da PIB Curitiba, Rede Super e o nosso canal do YouTube também, que você pode compartilhar e ouvir tantas e tantas pregações e mensagens para edificar a sua vida e a sua família. Que Deus abençoe você. A gente se vê no próximo Acontece da PIB. Impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, ressoa
O nosso projeto é um projeto de serviço, de convivência e fortalecimento de vínculos. E no ano passado, no final do ano passado, nós desafiamos as crianças a escreverem uma cartinha colocando o seu impossível. E ele escreveu no impossível dele, que era entrar num avião porque ele tinha muito medo de altura. O meu impossível é que eu tinha medo de altura, mas Deus usou um irmão da igreja para tirar esse medo meu de altura e de avião. E esse irmão me levou para conhecer um avião. E ele me mostrou que não precisa ter medo de nada, porque Deus sempre está cuidando da gente. A gente ficou bem emocionado, né? Porque, na verdade, foi um grupo de pessoas que se juntaram para que o impossível do Benjamin acontecesse. E a gente percebe, né, que as crianças, porque a gente ora por isso, a gente orou pelo impossível de Deus. E o Benjamin, ele foi a prova viva, né? De que quando a gente pede, a gente consegue, se for da vontade do Senhor. Eu faço parte do projeto Agir de Almirante Tamandaré. E da mesma forma que o irmão me abençoou no meu impossível, você pode fazer parte abençoando também. Aleluia! Você pode ficar em pé? Olha, a gente já começou um culto com essa canção, com esse coral, com essa orquestra. Eu já comecei chorando, né? Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim: eu sou um milagre. Você é um milagre, meu irmão, minha irmã. E nós estamos aqui para celebrar aquele que faz todos os milagres. Qual é o nome dele? Ai, que fraquinho. Qual é o nome daquele que faz todos os milagres? É ele que a gente vai celebrar. Então é o seguinte: a música que a gente vai cantar agora, a gente vai cantar em 4 línguas. Será que a gente consegue? A primeira é em espanhol, depois em português, depois nós vamos cantar num dialeto de Luganda e em inglês. Topa junto comigo? Eu vou tentar não atrapalhar aqui o coral e a orquestra. Vamos junto então, já dá um abraço quem está aí com você. E já aproveita e diz: Deus é bom demais. É bom demais estar aqui. Africano. A gente vai primeiro ouvir as crianças, tá? Pra ver se eu não canto tão errado agora da segunda vez. Mas vamos junto, fica aí ouvindo. Vai tentando, igreja, vamos lá. Yeah.
quero apresentar quem está aqui conosco hoje, porque vocês estão conhecendo. Hoje o nosso louvor é com a ajuda dessa orquestra, desse coral lindo. Aqui essa orquestra, Projeto Vida e Arte. Dá um tchauzinho aí, Projeto Vida e Arte. Essa orquestra e parte da banda também. Lá no coral tem o Projeto Imagine. Dá um tchauzinho quem é do Imagine. Isso aí. Projeto Agir. Eles estão ganhando aí, mais animados também, né? E também no projeto Movimente-se. Isso aí. Que bom ter eles aqui, não é verdade, gente? Você pode bater palma de verdade assim, né? Em gratidão ao Senhor, porque a gente tem que essas crianças, adolescentes, professores participando aqui conosco. Nós queremos continuar adorando ao Senhor pela fé, porque estamos aqui, porque o Senhor está conosco. Você veio aqui adorar hoje Ele? Então cante junto, louve ao Senhor, porque Ele, em Cristo nós somos mais que vencedores. E Ele que gera em nosso coração toda adoração. Cante junto conosco aqui junto. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Ô, professor, que essa linda! Mais uma vez juntos pela fé. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Declare pela fé isso. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. De receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Agora eu quero ver esse coral lindo. Pela fé. Vamos lá, criança. Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Todos juntos. Tudo posso. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é De receber todo louvor. tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, nosso fiel e bom pastor. Aleluia! Digno é de receber todo louvor. Posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. De receber todo louvor. Aleluia! Aleluia, nosso Deus, Ele é digno de toda adoração. Essas palmas são para o nosso Senhor Jesus. Amém? Aleluia, as palmas glorificam o nome de Jesus. Quando você aplaude esse nome, você está dizendo glória a Deus. Aleluia. Então você pode fazer mais forte,
porque tudo que o nosso coração sente um desejo de adorá-lo, de servi-lo, de exaltá-lo, e quando Ele está presente num lugar como esse, nós podemos dizer que estamos vivendo um milagre. Você pode sentar-se um pouquinho. Sabe, quando nós estamos num lugar assim, para adorar o nome de Jesus, nós podemos dizer que nós estamos vivendo um milagre. E eu gosto de dizer que um culto é um milagre que jamais se repete. O culto é um milagre que jamais se repete. E hoje nós estamos aqui desfrutando de um milagre, olhando esse coral maravilhoso, essa orquestra linda que faz parte do nosso projeto de ação social da Abasque, aqui da nossa igreja, que tem levado esperança para mais de 1000 crianças. É isso, né, Martinha? Mais de 1000 crianças, e se juntar os pais dessas crianças, dá 1.500 pessoas. Sabe, gente, eu faço parte disso e eu posso me alegrar. Eu posso me alegrar porque eu faço parte disso, mas eu queria desafiar você a fazer parte disso também. Quando nós oramos, as janelas dos céus se abrem. Quando nós colocamos os nossos joelhos no chão, um milagre acontece, a esperança se torna real na vida das pessoas que são alvo da nossa oração. E eu queria que você fizesse parte disso. São 1000 crianças. E a gente tem um grande desafio para você que veio nessa noite, você que está participando conosco também. Eu queria pedir para você pegar o teu celular por um instante, e você vai apontar para esse QR Code que está aparecendo aí para você, e você vai adotar uma criança em oração. Você vai orar por uma criança. Sabe, quando você estiver fazendo o teu devocional, você vai lembrar dela. Quando você estiver compartilhando algo, um louvor, ouvindo um louvor, você vai lembrar dela. Quando você estiver compartilhando e lendo a palavra de Deus, você vai lembrar dessa criança. E eu tenho certeza que a vida dela e de toda a sua casa não será mais a mesma, porque você faz parte. Então pode pegar o teu celular agora, mirar para cá, e eu tenho certeza que a vida dessa criança que você vai adotar em oração vai ser uma bênção, porque você está entrando no reino de Deus e pedindo que Deus abençoe a vida desse pequeno, dessa pequena, que você hoje está adotando como intercessor, como intercessora. Mas eu quero ler um texto bíblico com você. Esse é o tempo onde nós também dedicamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E o texto de Deuteronômio diz assim para nós, Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 em diante: portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Esse texto nos lembra uma coisa que deve ser clara para nós, mas que por muitas vezes não é. Não é a minha inteligência, não é a minha sabedoria, não é a minha influência, não é o lugar que eu ocupo na sociedade que me faz prosperar. Não é a minha inteligência, não é a minha conta bancária, nem muito menos os títulos que eu carrego na minha vida que me fazem prosperar. Quem me dá essa prosperidade na minha relação com as pessoas, na minha relação com Deus, na realização dos sonhos, dos propósitos que eu tenho, é o Senhor. É o que a palavra nos diz. Quando nós reconhecemos que tudo vem de Deus, fica mais fácil adorá-lo de todo o coração. Quando reconhecemos que tudo vem de Deus, fica mais fácil entregar aquilo que não é meu, é dele. Quando nós reconhecemos que tudo vem de Deus, fica mais fácil colocar o nosso joelho no chão e clamar pela sua visitação na nossa vida. Mas nós precisamos reconhecer que não é a minha força,
que não são os meus títulos, que não é o meu intelecto, que não é a capacidade que Deus me deu, mas é o próprio Deus que está à minha frente me conduzindo. Por isso eu vou pedir para vocês colocar de pé agora. E se você, como muitos, já olharam para dentro de si mesmo e reconhecem que o dízimo faz parte disso, e a oferta é aquilo que nós acrescentamos à nossa fidelidade, à nossa devoção, à nossa entrega para abençoar. E você vai orar e dizer: Senhor, qual é a minha parte? Como eu posso abençoar os projetos? Como eu posso abençoar essa igreja? Como eu posso lançar essas sementes no reino de Deus? E aí sim, você com alegria vem e entrega o seu dízimo como manifestação da sua fidelidade e entendimento dessa doutrina bíblica, e as suas ofertas como uma expressão carinhosa daquilo que você deseja entregar e consagrar ao Senhor. O que você não pode é deixar de adorá-lo. Vamos juntos adorar o nome precioso de Jesus com essa canção e com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra nós. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O Senhor nos encontra nessa noite. Ele te encontra aqui hoje. Ouça isso. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim, por ti, por nós. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Foi o Senhor, Jesus te trouxe aqui hoje, porque Ele se importa contigo, porque Ele quer trazer luz à sua vida. Cante assim. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
ó. Você consegue sentir o perfume do amor de Deus no nosso meio hoje? Não conseguiu ainda? Então respira bem fundo, assim, ó. Pede para Ele: Deus, eu quero sentir a Tua presença no meu coração. Todas as vezes que a gente vem para esse lugar e servir a igreja, ministrando louvor, tocando, a gente tem uma expectativa. Senhor, que eu seja o primeiro a receber aquilo que o Senhor vai derramar sobre a nossa igreja hoje. Nós oramos assim todos os domingos, todos os cultos. E sabe, aconteceu comigo hoje. Eu vim para cá, estou saindo de um tempo de saúde bem complicado. Cheguei bem doentinha, mas esse coro e essa orquestra começaram a cantar uma música. Ela dizia assim: aquilo que parecia lembra? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Você sabe o resto? Diga. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, Deus, usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho, diga. Tão lindo, quero ver a igreja novamente. Só você, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou. Você pode levantar as mãos e cantar para Ele, dizendo: usa-me, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, Deus, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, 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 eu sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Agora você imagina que esse Deus grande, esse Deus maior do que tudo, olha para mim e para você e diz: eu vou te usar. Vamos glorificar o Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é grande e Ele nos escolheu. Ele escolheu você, meu irmão. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a cada um de nós. Diga: usa-me, Deus, eu sou o teu milagre. Adore-o. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria da nossa alma, a alegria de toda a terra. Ele é o desejado das nações.
toda a honra, toda a glória. Aleluia. Que privilégio é estarmos na casa de Deus. Quantos estão felizes aqui? Estenda suas mãos assim para o céu. Agradeça a Deus por poder estar aqui. Agradeça a Deus porque hoje, sim, você vai encontrá-lo de maneira especial. A voz dele vai chegar no teu coração. A palavra do Senhor vai te edificar. Peça a Deus que te visite com graça. Ah, como é bom estarmos na presença do Senhor. Quantos creem em milagres aqui? Eu creio que Deus faz milagres. Hoje de manhã nós tivemos um momento de oração especial e clamamos por cura aqui. Oramos por um menino chamado João Pedro. Ele é um nenenzinho, nasceu prematuro. Na quinta-feira os médicos falaram que ele tinha 24 horas, mas ele está vivo até hoje. A família veio de Irati para fazer o tratamento e eles estão acolhidos aqui por uma célula da igreja. E hoje de manhã nós oramos pelo nenenzinho e recebemos a notícia que o coração dele começou a bater mais forte. Eu creio, vamos hoje continuar orando pelo João Pedro. Eu quero consagrá-lo aqui em breve. Eu vi que os pais dele estão aqui, é isso? Dá um aceno assim, vocês estão aí. Olha só, que Deus abençoe vocês, querido, viu? Que vocês se sintam amados aqui entre nós. Também, hoje de manhã nós tivemos um momento onde eu pedi para as pessoas que estavam doentes levantarem as mãos e nós oramos por elas. E uma irmã veio aqui no final me procurar dizendo assim: pastor, enquanto vocês estavam orando, eu tenho um problema no joelho e eu comecei a sentir o meu joelho estralando inteiro. E eu tenho certeza que Deus me curou aqui hoje. Graça de Deus. Eu creio, Deus vai nos visitar. E talvez você chegou aqui hoje e tem uma situação de enfermidade. Nós queremos levantar um clamor especial por você. Então você está vendo uma dor, uma luta contra algum problema físico, algum problema assim, alguma doença. Onde você está? Levanta a tua mão assim, ó. Onde você está? Isso. Agora quero pedir que as pessoas que estão perto estendam as mãos assim, ó. Você está bem pertinho, pode pôr a mão no ombro, mas estenda a mão. E a igreja vai orar agora, tá? Thalita falou que está vivendo uma luta com doença. Tem vários irmãos nossos, né? O Anselmo, estou vendo aqui, tem vários. Então você que está perto agora, estende as suas mãos e começa a clamar. Pede assim: Deus, visita agora, derrama graça, derrama poder, cura. A Bíblia diz: se tem alguém entre vós enfermo, orem, e a oração de fé curará o enfermo. A palavra de Deus diz isso. Então vamos agora ministrar. Tem alguém perto, vai lá, ora por ele agora. Clama, pede, Deus, visita com graça, derrama a favor. Abre a tua boca e abençoa o teu irmão. Ora por ele agora. Pede ao Senhor que o visite de maneira sobrenatural. Que fazemos agora, elas cheguem ao teu altar como perfume, Pai. Eu quero pedir, Pai, estamos cumprindo o que a tua palavra ensina. A tua palavra nos diz: se há alguém doente entre vós, orem pelo enfermo, a oração de fé o curará. Eu creio na tua palavra, por isso eu clamo agora.
manifesta cura entre nós. Eu quero pedir, Deus, que um bálsamo especial do Teu Espírito seja derramado agora sobre pessoas que têm problemas na coluna, no ombro, nas articulações. Eu quero pedir agora, Espírito Santo de Deus, que os meus irmãos recebam cura, Pai. Aqueles que têm câncer, tumores, doenças em órgãos vitais, problemas no coração, no fígado, dores de cabeça, Pai, eu quero pedir de maneira especial que o Teu Espírito derrame bálsamo, alívio, conforto, cura. Pai, existem pessoas que estão com problema na alma, conflitos pesados da mente, depressão. Pai, ajusta sim a química do corpo, que, Senhor, eles possam ser renovados na sua alegria. Eu quero pedir, Pai, visita quem está em casa ouvindo e não pode estar aqui, gostaria de estar, mas está enfermo. Que os nossos irmãos se sintam abraçados, renovados, abençoados. Agora eu quero pedir de maneira especial que a Tua palavra, que é viva e poderosa, alcance as nossas vidas, que possamos ouvir e sermos edificados por ela. Que agora o Senhor encontre em nós, Pai, corações abertos para ministrar. Queremos Te ouvir, queremos obedecer. Por isso, Senhor, vem e se revela a nós com poder. Que a Tua palavra nos abençoe, que ela nos cure, que ela nos coloque em pé. Faz assim, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Eu creio, Deus vai falar com a gente hoje. Amém? Dá um abraço quem está perto. Diga: que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Que Deus fale ao teu coração. Que Ele abençoe tua vida. Que privilégio nós temos de servir ao Senhor juntos. Pode sentar no seu lugar. Hoje eu sempre venho, eu já fico direto nos cultos, né, das 5. Hoje eu vim no das 7, né? Vim de manhã e vim no das 7. E é difícil de chegar. Tem um monte de gente saindo, um monte de gente entrando. Graças a Deus nós multiplicamos esse culto. E eu quero que você olhe, se tem uma cadeira vazia do teu lado, a gente multiplicou o culto por causa disso, para que você tivesse espaço de trazer teus amigos, tá bom? Quem vai trazer alguém aqui para a casa do Senhor? Levanta a mão aí, consagra o parente. Lembrou de alguém, um vizinho que você quer trazer, uma pessoa que você está orando? Levanta a mão aí, isso, levanta a mão. Senhor, nós queremos colocar essas vidas diante do Senhor, essas cadeiras que estão vazias, e eu te louvo porque pudemos multiplicar mais um culto. Pai, que logo os nossos amigos, os nossos irmãos estejam aqui, ouvindo a Tua palavra e sendo abençoada por ela. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bom, eu quero fazer, antes de começar a pregar, quero fazer 2 convites para você. Primeiro, quem já participou do Natal Aleluia aqui? Levanta a mão. Já foi em algum espetáculo do Natal Aleluia? Bom, o Natal Aleluia é o nosso espetáculo de Natal. A gente entende que o Natal, ele é uma oportunidade da gente pregar o Evangelho. Então, todo ano nós fazemos um grande espetáculo, são centenas de voluntários envolvidos, e a gente apresenta o Evangelho para as pessoas através do programa de Natal. E eu queria te convidar a abençoar alguém, né? As pessoas às vezes não viriam à igreja, não vêm à igreja se a gente não convidar. Então convida para o espetáculo de Natal, paga o ingresso dele, agora é com cadeira marcada, você compra lá para ele sentar do teu lado, tá? E a gente participa dessa festa, tá? Que é a celebração do nascimento de Jesus e a oportunidade de abençoar alguém
pregando o evangelho. Então, convide alguém, abençoe e também já garante lá o seu ingresso. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito, muito especial que a gente vai ter juntos aqui na presença do Senhor. Outro convite que eu quero fazer, final desse ano, a nossa última assembleia, nós vamos receber os membros da igreja. Sempre fazemos isso, né? Os novos membros, de 2 em 2 meses recebemos os novos membros. E pela graça de Deus, a próximo bimestre vão ingressar na igreja quase 1000 pessoas. Olha que benção. Deus é bom demais. E eu queria fazer um convite para você que está chegando aqui, já tem frequentado os cultos, mas ainda não se comprometeu como membro da igreja. Então você pode participar. A gente ainda tem 2 classes de integração. Elas vão acontecer, uma dia 29 e outra dia 6. E você pode ali se inscrever no QR Code, participar com a gente e participar dessa festa linda no final do ano. O Marcelo Lupion é nosso amigo, nos ajudou para a gente fazer uma grande festa para receber esses novos membros aqui no Castelo. Vai ser algo muito lindo e você é convidado para participar. Amém? Vamos estudar a palavra do Senhor? Queria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel 37. Nós temos falado sobre o novo de Deus e eu ministrei há 2 semanas que Deus tem vinho novo para nós, e por isso nós temos que preparar odres novos. Também estudamos semana passada que para viver o novo de Deus, a gente precisa aprender a resolver problemas antigos. E a gente estudou a história de Rispa, né? E como Davi resolveu um problema que ele tinha lá com os gibeonitas, e que estava impedindo a bênção do Senhor na casa de Israel. E hoje nós vamos continuar falando sobre o novo de Deus. E a gente vai falar que o novo a gente não vive sozinho. Deus quer preparar um exército. Ele vai levantar pessoas para que a gente possa viver isso. E a gente vai estudar hoje Ezequiel 37, que conta uma visão que Deus deu para o profeta Ezequiel sobre o vale de ossos secos. Se você trouxe a Bíblia, Ezequiel 37, vamos ler juntos a palavra de Deus. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos do vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalhos, ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair.
trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Repete essa declaração de fé comigo assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto que acabamos de ler, ele fala de restauração. Ezequiel tem uma visão poderosa. Ele vê um exército sem vida, como se tivesse acabado uma batalha e só sobraram os ossos que foram abandonados. E os ossos eram muito secos. E então, Deus manda o profeta na visão profetizar aos ossos, declarar a palavra do Senhor. E então aquele exército de ossos secos se transforma num exército vivo e poderoso. Então Deus fala: olha, essa é a situação da casa de Israel. Nessa época o povo estava no exílio, e eles não tinham mais esperança de voltar para casa. Essa era uma declaração de fé: eu vou levantar um exército poderoso, eu vou levar vocês para casa. E sabe, quando eu estava lendo esse texto, Deus falou algo comigo. Para vivermos o novo de Deus, nós não podemos tentar viver as coisas novas de Deus sozinhos. Nós precisamos de gente com a gente, gente engajada na visão, gente que acredita, um exército. E eu estava me perguntando: Senhor, como que a gente pode levantar um exército? Como é que a gente pode treinar pessoas para que elas vivam o que o Senhor tem para elas nesse tempo? Eu estava orando em especial pela nossa igreja, e essa semana toda eu passei estudando livros de liderança, porque eu estou escrevendo um material, um livro sobre isso, como formar líderes. Eu estava estudando esse tema e perguntando: Deus, como é que a gente vai viver isso como igreja? E então o Senhor começou a falar comigo. Eu estava anotando assim, quais são as necessidades. Olha, hoje, para a gente cobrir, pastorear todo mundo direitinho, tá? A gente precisaria de mais 200 supervisores de célula, porque eu não tenho condição, eu não consigo cuidar de todo mundo. Essa igreja, ela tem que ter líderes que cuidam de líderes. A gente precisa de mais 1.000 líderes de célula, 2.000 discipuladores, 2.000 pessoas servindo nos ministérios, para a gente fazer tudo o que a gente tem que fazer. Eu falei: meu Deus, como é que eu levanto esse povo? E aí, lendo a Bíblia, teve um versículo aqui nesse texto que me chamou a atenção. Versículo 10, e diz: e se puseram em pé um exército grande em extremo. E aí, quando eu li isso, eu senti o Espírito Santo falando para mim: olha para a visão que eu dei para Ezequiel. Olha como eu despertei um exército. Coloca a minha palavra em prática, e você vai ver um exército se levantando nos seus dias. E sabe, eu creio, Deus vai levantar um exército de pessoas engajadas numa visão. Nós vamos formar discípulos de Jesus. Você vai ser um discípulo de Jesus e vai formar discípulos de Jesus. E eu creio, Deus vai te usar para o louvor da sua glória. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Levante as mãos. E hoje à noite o povo está desanimado, é por causa da chuva lá fora. De manhã eu perguntei: quem quer ser usado por Deus? O povo levantou as duas mãos. Quem quer ser usado por Deus? Agora sim, fica com a mão levantada. Aí é uma levantada. Senhor, os teus filhos querem ser usados. Olha para as mãos deles e os visita com graça e poder, que hoje eles se ajuntem a esse grande exército,
em nome de Jesus. Amém? Eu creio que os mais velhos vão participar, os mais novos, as crianças. Hoje eu vim com os meus filhos no carro, perguntei para eles: qual é o ministério de vocês? E eles não souberam responder. Eu falei: a gente vai resolver isso hoje. Eu fui lá no Ministério Infantil antes de vir para cá. Eu falei: pastor, os meus filhos que precisam trabalhar, não vão vir só assistir culto não. Qual que é o trabalho deles? Pode deixar, pastor, que a gente vai arranjar trabalho para eles. Deem trabalhos para os filhos de vocês, amém? Eles precisam trabalhar na igreja, servir na igreja. Eles fazem parte desse exército. Eu creio, eu vou ver crianças sendo usadas pelo poder de Deus de forma tremenda. Elas vão orar e Deus vai fazer milagres. Elas vão pregar o evangelho, elas vão saber da palavra. Quantos creem nisso? Eu creio, amém? Eu quero fazer parte desse exército. Hoje de manhã eu vou recapitular rapidinho, porque quando a gente repete a gente grava. Não vou entrar no detalhe dos pontos, mas eu quero que você entenda como Deus vai levantar um exército entre nós. E nós vamos continuar, nós vamos seguir. Nós aprendemos hoje de manhã que esse exército foi levantado porque a mão do Senhor estava sobre o seu servo. E é muito interessante porque todas as vezes na Bíblia que essa expressão, a mão do Senhor estava sobre ele, aparece, isso representa o quê? Uma capacitação especial de Deus. Para quê? Para operar maravilhas, coisas que são recursos sobrenaturais de Deus que são depositados sobre alguém. Então, por exemplo, essa expressão aparece lá em 1 Reis 18, quando Elias, ele depois de ver a chuva caindo, ele sai correndo mais do que os cavalos do rei Acabe. E a Bíblia diz: e a mão do Senhor estava sobre ele. Amém? Aqui em Ezequiel essa expressão aparece 7 vezes. Todas as vezes que essa expressão aparece, logo em seguida Ezequiel tem uma visão, uma experiência sobrenatural com o Senhor. Também diz que em Neemias e Esdras essa expressão aparece antes deles receberem uma provisão sobrenatural. Estavam no processo de volta para casa do exílio, e aí eles vão pedir o favor do rei, e a Bíblia dizia: a mão do Senhor estava sobre eles. Eles conseguiram o favor do rei, e o rei deu recursos, escolta, dinheiro, para que eles pudessem fazer a viagem. Sabe por que você pode servir ao Senhor nesse grande exército? Porque a mão do Senhor estará sobre a sua vida. Às vezes a gente tem medo de discipular, de servir, de trabalhar, porque a gente fala: eu não sei fazer, eu não sei, eu não tenho os predicados, eu não tenho o conhecimento necessário. Deixa eu te dizer, que bom que você sente assim. Porque quando a gente sente assim, a gente busca uma graça que não é nossa. E aí a mão do Senhor vem sobre nós. Quem quer correr mais do que cavalos aqui? Quem quer ser usado de forma poderosa, extraordinária? Aleluia! Você não tem todos os recursos. Eu quando comecei a ministrar, eu lembro no começo do meu ministério, as pessoas vinham conversar comigo, eu falava: meu Deus, eu não sei o que dizer para elas. Sabe o que eu fazia? Eu deixava elas entrar na sala e elas falavam. Aí quando eu terminava, eu falava assim: olha, me dá uma semana e volta aqui que a gente conversa. E sabe o que eu fazia? Eu falava: Deus, eu não sei, fala comigo. E aí a mão do Senhor vinha sobre mim. Deus me mostrava coisas, revelava coisas. Nesse tempo de oração, a pessoa voltava. Eu lembro uma jovem que entrou na minha sala, eu comecei a falar para ela. Comecei a fazer perguntas específicas. Ela falou: como é que você sabe disso? E ela chorava, porque a mão do Senhor estava sobre mim. Aleluia! Deixa eu ver o exército, levanta a mão aí. A mão do Senhor se levantará sobre você em nome de Jesus. Segundo, nós estudamos que esse exército foi levantado porque a Ezequiel recebeu um discernimento especial do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito o levou a um vale de ossos secos. Ele foi conduzido pelo Espírito de Deus a uma visão. Ele recebeu uma visão especial. E sabe, eu creio que nós conseguimos ser usados por Deus e levantamos um exército quando a gente consegue enxergar com os olhos de Deus a situação que a gente está vivendo
e as pessoas que estão perto da gente. Sabe o que eu acredito? Hoje, de maneira especial, o Espírito vai ser derramado sobre você e os seus olhos espirituais serão abertos. E aí, quando você enxergar a situação do jeito de Deus e as pessoas do jeito de Deus, você vai ser usado por Ele. Amém? Ele não viu o exílio, ele viu o Senhor levantando um exército. Ele não viu morte, ele viu vida. Ele não viu gente parada, ele viu movimento. É assim com a gente. E eu contei aqui sobre a chegada hoje de manhã de alguns líderes ministeriais. O Israel, eu falei do Israel hoje de manhã, e ele até veio no culto. Falou, cara, o que você falou de mim hoje de manhã? Estava pregando lá e veio um monte de gente falar. Eu estava contando hoje de manhã que quando eu comecei no Ministério de Adolescentes, eu comecei a orar, Deus manda pessoas. Deus falou, eu não vou mandar gente, você não tem como cuidar delas. E eu falei assim, então tá bom, Deus, me dá uma equipe. E montar uma equipe, um colegiado dentro de um ministério de jovens era uma coisa impensada naquela época. E eu comecei a orar, Deus me manda uma equipe. Nós tínhamos começado um trabalho missionário nas escolas. E aí, eu fiquei pensando, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Primeira reunião que nós fomos na escola, o Plínio foi comigo, está ali. E a gente usou dobraduras para apresentar o plano de salvação para as crianças. E foi um desastre. Eles pegavam o papel, jogavam um na cara do outro. Foi terrível a reunião. Mas eu vi que no fundo da sala tinha uns meninos com roupa assim de mano. Eu perguntei, vocês dançam break? Eles falaram, sim. Vocês podem fazer alguns passos aqui para nós? E eles fizeram alguns passos e eu vi que toda a sala parou para prestar atenção. E aí eu preguei o evangelho. Nós fizemos o mesmo no pátio da escola e um monte de gente aceitou Jesus. Eu falei, eu preciso de um missionário que dance break. E o cara da minha equipe precisa dirigir ônibus, porque as crianças vão se converter e eu preciso trazê-las para a igreja. Então eu comecei a orar por um cara que dançava break e dirigisse ônibus. É difícil de achar isso, crente ainda. E aí alguém me apresentou o Israel. Vocês estão vendo, Israel fica de pé. Uma salva de palmas do Israel. O Israel está bonito, arrumado hoje. Mas quando ele chegou aquele dia no meu carro, ele estava muito estragado. Ele tinha uns alargadores assim nos 2 ouvidos. Eu não lembro qual versão de cabelo. Agora você não tem cabelo, mas na época, eu não sei se era cabeludo, moicano, eu não lembro qual versão de cabelo. Aquelas roupas largas, entrou no meu carro, dizendo que era jucumeiro, tinha vindo de outra denominação, e meio revoltado com as coisas da igreja, que não evangeliza, ninguém faz nada. Eu falei, meu Deus. Mas eu perguntei para ele, você dirige break? Você dirige break, meu Deus. Você dirige ônibus? Ele disse, sim. Você dança break? Eu falei, sim. E aí, sabe o que aconteceu? Deus falou, esse é o cara. Você não estava orando para um cara que dirige ônibus, você vai arranjar outro. Mas aí, com os olhos da fé, eu comecei a enxergar algo na vida desse cara. Nós fomos para a escola. Ele pegou uns caras lá do Shopping Itália que dançavam break. Trouxe um monte de gente para dançar. E tinha uns caras, como é que é o nome daquilo lá? Aqueles discos, nem lembro o que era. Que fazia lá o DJ e tal. E aí, quando ele preparou as músicas, apresentou os meninos para o colégio inteiro. E ele pôs uma cadeira, agora prega. E um monte de gente começou a se converter. Eu falei, Deus, é esse o cara. E aí eu chamei o Israel para trabalhar comigo. E eu lembro que a gente marcou a reunião, eu falei, cara, na época não tinha orçamento para isso. Então eu peguei os conselheiros adolescentes e falei, vocês me ajudam com quanto cada um? E a gente conseguiu juntar R$500 por mês. E eu fiz uma proposta indecente. Falei, cara, quer trabalhar comigo? Eu tenho uma oferta de emprego para você, R$500 por mês. E o Israel começou a chorar. Ele era jocumeiro, já casado, vivia na frente atrás de uma farmácia. E ele se mantinha com R$500 por mês com os mantenedores que eu ajudava. E eu falei, olha, eu quero... E ele falou assim para mim, Michel, eu vou aceitar porque eu estava dando R$100 de dízimo, porque eu falei, Deus vai me dar R$1.000 de sustento. Isso é resposta de oração. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com Israel. Já está há mais de 20 anos trabalhando comigo. Pastor do Ministério Inglês, ele, a família dele toda serve ao Senhor aqui. Porque eu enxerguei esse cara com os olhos da fé e que bom que eu vi você, cara. Você é uma bênção na minha vida e nessa igreja.
Eu posso contar a história do Anderson. Começou aqui dando aula de judô. Falei do Tarek hoje de manhã, que estava sendo mandado embora do Ministério Infantil. Eu peguei ele e saí. Falei, manda para mim, porque eu tinha visto ele falando. E comecei a investir na vida desse cara. E hoje é um dos maiores ministérios de adolescentes do Brasil. Ei, quem quer levantar um exército junto comigo? Enxergue as pessoas com os olhos de Deus. Tem tesouros do teu lado. Enxergue teu filho com os olhos de Deus, tua esposa com os olhos de Deus, as pessoas da tua cela com os olhos de Deus. Enxergue, Deus vai abrir seus olhos hoje. Se a gente enxergar, coisas tremendas vão acontecer. Amém? Terceiro, preparação. As pessoas não vêm prontas. A visão que ele estava tendo era de uma realidade espiritual na vida do povo. Eles eram um vale de ossos secos. Então, eles têm que ser preparados. E é muito interessante esse processo do preparo. Porque ele começa a ministrar a palavra, e aí que começa a acontecer? Os ossos começam a se juntar, começa a aparecer músculo, começa a encher de pele, os órgãos entram no lugar. O que Deus está fazendo? Deus está formando um exército. As pessoas vão chegar para a gente, elas não vão vir prontas. Nós vamos prepará-las. A gente tira os carrapichos, a gente tira e põe no lugar as coisas. E então, quando a gente trata, discipula, cuida, ajuda elas a enxergarem os vales escuros e a tratar a alma, elas são curadas. Amém? Agora eu quero continuar. A Bíblia também mostra para nós que além de uma preparação especial, de um discernimento especial, a Bíblia vai falar aqui que o Senhor dá ferramentas especiais para Ezequiel, para ele formar esse exército. E que ferramentas Deus usa nesse processo? Primeira ferramenta, perguntas que suscitam fé. Você quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus aqui? Existem perguntas que Deus vai fazer para você, que se você responder elas direito, um despertamento de fé vai acontecer na sua vida. Olha a pergunta que Deus faz para Ezequiel, antes de usá-lo. Filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele responde, Senhor, tu sabes. Sabe por que muitas vezes a gente não é usado por Deus? Porque a gente não responde as perguntas do Espírito. Está vendo esse povo aqui? Eu posso usar esses ossos secos. Eu posso fazer algo através da vida deles. Porque ele responde com as perguntas do Espírito, o Senhor desperta fé. E ele começa a crer, porque crê, ele prega para ossos secos. Quem quer ser usado por Deus? Existem perguntas que o Espírito já está fazendo para você, que você precisa responder. Porque enquanto você não responde as perguntas do Espírito, você não fica na posição e no lugar certo para fazer o trabalho que Deus quer fazer através da sua vida. Lembra? São sempre desafios de fé. Pregar para ossos secos. Mas porque ele responde, Deus o usa. Olha na Bíblia, quantas vezes Jesus usa perguntas para despertar fé no coração das pessoas. Quando ele entra no tanque de Betesda, tem um cara que está doente lá, esperando o mover das águas. O que Jesus pergunta para ele? Você quer ser curado? A resposta dele é, eu não tenho quem me jogue nas águas. Jesus está falando, você não entendeu. Eu perguntei, você quer ser curado? Eu sou a tua cura. Não é desse jeito. Quando Jesus encontra Paulo, o que ele fala? Paulo, por que tu me persegues? Quando Jesus vai buscar Pedro, que tinha parado, saído, abandonado o ministério, voltou para o antigo ofício, o que ele pergunta? Pedro, tu me amas? Existem perguntas que Jesus faz para nós.
E quando respondemos elas, somos movidos por fé na direção dos propósitos de Deus. Eu estava observando, falei que estava estudando sobre liderança, e eu fiquei vendo vários líderes na história da igreja, as perguntas que Deus fez para eles. Olha George Whitefield. Busco agradar a Deus ou aos homens? Essa era a pergunta do ministério dele. Evan Roberts. Você está totalmente limpo? Ministério voltado para a santidade. William Bolt. Quem cuidará dos que ninguém quer? Você ama quem ninguém ama? É o fundador do Exército da Salvação. Hudson Taylor, missionário na China. Você vai confiar em mim sem salários, sem garantias, sem apoio. David Brainerd foi chamado para pregar a palavra para os índios. E ele era um pregador, um homem usado. Mas ele ia trabalhar nas tribos. Olha o que Deus pergunta para ele. Você me deseja mais do que os resultados? Que forte. Você não vai ver uma multidão vindo. Você vai ver um povo. São tribos. Ou você quer ver os resultados ou quer fazer o que eu mando? Para a gente ser usado por Deus, a gente tem que responder as perguntas que o Espírito faz para nós. Mas pastor, como é que funciona esse negócio das perguntas do Espírito? Quem faz devocional aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Quando fizer devocional, leia a Bíblia, ore, mas pare para ouvir Deus. E quando a gente está meditando na palavra, o Senhor começa a fazer perguntas. Você está disposto a abrir mão de algumas coisas? Você está disposto a entregar seus filhos para mim? Você está disposto a viver o que eu quero? Quantas vezes no meu tempo devocional o Senhor me pergunta: onde está teu coração? Quais são suas motivações? Por que você está agindo desse jeito? E quando eu vou respondendo as perguntas do Espírito, o Senhor começa a me usar para o louvor da sua glória. Quem quer ser usado aqui? Primeira ferramenta que você precisa usar na tua devocional. Responda as perguntas que vão despertar fé. As perguntas de Deus. Amém? Segundo recurso. Segunda ferramenta que Deus quer usar de forma especial para sermos usados por Ele, é a profecia. E aí, a profecia aqui tem a ver com a palavra de Deus pregada. E é interessante porque Deus dá duas ordens para o profeta. Ele fala: profetize aos ossos secos. E depois ele fala: profetize ao espírito. Na verdade, aqui Deus está falando de uma ferramenta poderosa, se queremos ser usados por Deus. A profecia, a ministração da palavra de Deus. Em primeiro lugar, ele está falando assim, pregue para esse exército sem vida. Pregue para os ossos. E sabe, às vezes a gente está pregando para algumas pessoas, a gente acha que elas não escutam. Eu lembro uma vez que eu fui para um retiro, e tinha uma jovem que tinha ido obrigada pelos pais no acampamento. E ela era usuária de drogas, ela tinha uma vida complicada. Eu estava ministrando no acampamento e ela ficou no quarto dormindo. Mas eu falo alto, graças a Deus. E ela estava na cama e a palavra de Deus chegou lá onde ela estava. E quando terminou o culto, ela veio chorando dizer que o Senhor a encontrou dentro daquele quarto. Ei, deixa eu te dizer algo. Eu não sei o que representa os ossos secos para você. Talvez o coração do teu marido que é resistente. Talvez os seus filhos que abandonaram os caminhos do Senhor. Talvez a escola que você está ensinando, ministrando, o lugar onde você trabalha. Mas deixa eu te dizer algo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Profetize aos ossos secos, pregue aos ossos secos, ministre a palavra, e eles vão se levantar, porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela é mais cortante que espada de 2 gumes, ela é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva, ela esmiuça a penha. Essa palavra é martelo. Quantos creem que essa palavra é poderosa? Pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. Quantas vezes eu vi Deus transformando realidades pelo poder da sua palavra pregada? Quantas vezes? Quantas vezes? Eu achei tão bonito. Tinha um jovem aqui que servia no Ministério de Adolescentes e ele se desviou dos caminhos do Senhor. Acabou se juntando com uma moça e eles estavam longe dos caminhos de Deus. E ele precisava trabalhar. E ele conseguiu um trabalho aqui na marcenaria da igreja. E eu fiquei impactado. Quem conhece o Marlon Jacó, antigamente a marcenaria era aqui, agora é lá no Campo Comprido. Eu passei aqui na sala, né? Vocês em breve, os voluntários, tem uma sala maravilhosa, vai ficar lindo. Eu estou feliz, acho que semana que vem ou na próxima a gente já inaugura. Tá lindo, vocês vão, Deus, que é uma bênção ter os voluntários aqui. Mas era ali a nossa marcenaria e sempre que eu parava o carro, eu via que o Marlon, ele deixava sempre pregação. Era o dia inteiro ouvindo pregação. Pregação. Falei, rapaz, esse menino não sabe aonde que ele foi trabalhar. E sabe o que eu acho bonito? Ele estava trabalhando, preparando as coisas da igreja, na marcenaria. Eles trabalham fazendo todos os campos, todo esse material aí que a gente faz de madeira, tudo isso que fazem na marcenaria. O cara estava trabalhando ali e ouvindo a palavra, radinho ligado. Esse menino casou, se reconciliou com Deus, foi transformado, porque a palavra de Deus é poderosa. Esses dias eu recebi uma cartinha que eu achei tão bonita. Eu não sei se você sabia, mas o pessoal no presídio, eles escutam a nossa pregação aqui, por rádio, por televisão. Esses dias eu fui num presídio visitar uma irmã, todo mundo me conhecia lá. O delegado falou para mim, eles te conhecem mais do que eu? Eu falei, rapaz, olha só, e eu não vim do crime. E a palavra de Deus chega naquele vale de ossos secos. Esses dias eu recebi uma cartinha. Ela não tinha o melhor português, mas ela me emocionou como poucas cartas. De um preso, dizendo, a palavra de Deus chegou na cela onde eu estava. E eu já não sou mais o mesmo, hoje eu sou um filho de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Quantos querem ser usados por Deus? Preguem a palavra, ministrem sobre os ossos secos. Sabe o que você vai fazer? Você vai ligar a televisão, a rádio e vai deixar o dia inteiro pregação. Você vai levar teus filhos para a escola, você vai ligar louvor. Porque a palavra de Deus é poderosa. O lugar onde você trabalha, se dá, deixa lá o louvor ligado, a mensagem ligada. As pessoas vão ouvir e vão sim serem transformadas a poder na palavra de Deus, amém? Quem quer ser usado por Deus? Profetiza aos ossos secos, prega. Mas aí tem uma palavra aqui que me chamou a atenção. Deus fala assim, profetiza ao Espírito. Porque quando ele profetiza os ossos, o que acontece? Os ossos obedecem. Eles começam a entrar num lugar, osso com osso, pele e corpo. Mas aí ficaram de pé um exército, e a Bíblia diz que eles não tinham vida. E aí Deus fala para ele assim, profetiza ao Espírito. Aí eu não entendi, como é que prega para o Espírito? O que Deus está falando? Eu tenho certeza que Deus não estava falando para ele dar a ordem, é para Deus. Eu determino, eu mando. Não. Sabe o que é que o ensina? Valoriza a obra do meu Espírito.
Valoriza. Clama, chama, pede. E Ele vai trazer vida. Sabe, eu creio que um exército vai se levantar. Porque nesse lugar nós vamos pregar a palavra. E a palavra põe ossos secos de pé. Mas eu creio que um exército vai se levantar. Porque nós vamos clamar, chamar, pedir por um mover do Espírito Santo entre nós. E Ele vai soprar. Ele vai sim trazer vida nova, novo nascimento, mas não apenas isso. Ele vai derramar graça e poder sobre as pessoas. E um exército poderoso e destemido vai fazer coisas impossíveis. Porque valorizamos aqui a obra do Espírito Santo. Quantos querem ser usados por Deus? Valoriza a obra do Espírito. O Consolador, Ele foi enviado para nestes dias, sim, ser a presença viva de Deus em nós. Deus quer mais do que o teu conhecimento. Deus quer mais do que a tua experiência. Deus quer te usar e te mover através dos dons do Espírito. E se você ler com cuidado o que a Bíblia fala a respeito dos dons, eu entendo que eles são equipamentos espirituais que não são humanos. Não é talento, não é cantar bem, não é pregar bem. É um equipamento santo. E quando valorizamos isso, o Espírito Santo abre a caixa de ferramentas e coloca as ferramentas dele nas nossas mãos. Milagres acontecem. Não é profecia apenas, é a palavra de Deus revelada. Ei, eu creio no poder do Espírito Santo. E eu creio que Deus vai levantar um exército que vai se mover. Porque nós aprendemos a clamar pelo derramar do Espírito. A Bíblia diz: sem Deus nada podemos fazer. Eu posso ler muitos livros, conheço pastores eruditos, mas que perderam a paixão e se perderam, se desvencilharam do mais importante. Eu creio, é a palavra, mas é a unção revelada. É a palavra, mas é o Espírito derramado. Se as duas coisas, a organização, a ordem, a eficiência, as coisas estão no seu devido lugar, mas existe um mover que ninguém explica. Só Deus pode levantar ossos secos e transformá-los num exército poderoso. Só Deus pode levantar crianças, adolescentes, jovens, idosos e usá-los. Só Deus pode tirar a gente das drogas, das ruas e fazê-los deles homens cheios do Espírito Santo. Só Deus pode entrar nos presídios e levantar um exército de redimidos naquele lugar. Eu quero me mover no poder do Espírito Santo. Esses dias eu reuni a nossa equipe ministerial. Eu falei para eles: eu creio em um batismo de poder de Deus. Eu creio na obra do Espírito Santo. Esses dias eu estive ministrando em São Paulo no congresso para pastores e líderes, o Eficiente. E eu falei sobre consagração, sobre clamarmos, buscarmos. Tinham pastores do Brasil todo. E para mim o que aconteceu foi uma confirmação desta palavra. Enquanto eu estava pregando, eu não estava fazendo apelo, e eram só pastores. Devia ter uns 400 pastores na sala, 500. De repente, uma santa presença tomou conta do ambiente. E os pastores começaram a ficar de pé, erguer a mão, exaltar o Senhor. Nós começamos a orar. As pessoas que estavam nas outras oficinas começaram a entrar na sala e falavam assim: tem algo aqui.
Deus vai levantar um exército de pessoas que valorizam a obra do Espírito, porque sabem, sem Ele não podem fazer nada. E Deus vai manifestar a sua graça, os seus dons entre nós. Pessoas serão usadas de forma sobrenatural, porque a mão do Senhor virá sobre nós. Nós enxergaremos os outros com os olhos dele, olhos de misericórdia e graça. Nós veremos ossos secos com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Nós vamos preparar, discipular, ministrar essas pessoas, pregar a palavra, mas pregar ao Espírito, que Ele venha. Espírito Santo, vem hoje neste lugar. Espírito Santo, se move com graça e poder. Espírito de Deus, sopra a vida. Existem pessoas que perderam a fé neste lugar. Existem pessoas que perderam a paixão ministerial. Existem pessoas que estão servindo a si mesmos, aos seus sonhos, aos seus propósitos. Não acreditam que podem ser usados por Deus. Sopra hoje neste lugar mais uma vez. Quando Jesus encontrou os discípulos depois da sua ressurreição, a Bíblia diz que Ele soprou sobre eles. Ele não apenas os enviou, Ele ministrou graça. Eu creio. Faça assim com as suas mãos. Deus vai colocar ferramentas espirituais, ferramentas do Espírito nas suas mãos. Sem elas, você só vai fazer um bom trabalho. Você vai se cansar, na verdade, vai se matar. Mas a gente não consegue fazer obra de Deus com recursos humanos. Você precisa dos recursos da graça. Você precisa das ferramentas do Espírito. Pregue ao Espírito. Clame, peça. Se clamarmos, Ele vai nos visitar com poder. Olhem para mim aqui agora. Sabe por que eu estou pregando essa palavra? Porque eu não creio numa igreja personalista. O dia que essa igreja crescer porque o pastor prega bem, está tudo errado. Ou porque a banda é famosa. Sabe o que eu acredito? Eu acredito no sacerdócio de todos os santos. Eu acredito que Deus pode levantar um exército. Eu acredito que Deus tem algo com você. E se você fizer a tua parte, eu a minha e cada um de nós a nossa, um despertamento vai acontecer nessa terra. Eu creio, Deus vai levantar um exército nestes dias. Deus vai levantar o seu povo. Pregue a palavra. Responda as perguntas de Deus. Será que Ele não quer usar você para começar um grupo na tua casa? Um ministério novo, discipular alguém? Será que não é você? Responda as perguntas. Mas pastor, eu não sei como. Não se preocupe. Eram pescadores iletrados, mas o Espírito foi derramado sobre eles. Deixa eu te dizer algo. Esses dias eu fui tomar café lá com os funcionários da conservação, da construção. E sabe o que Deus me mostrou? Tem um monte de pastor ali dentro. Eu vi. Eles me contaram experiências tremendas. Na simplicidade deles, o Senhor vai levantar um exército. E mais, eles serão enviados às nações. Tem gente de Guiné-Bissau, da Venezuela, tudo que é canto ali. Eu vi um exército, Deus levantando um exército. Eu não sei qual é a tua história, quem é você. Mas hoje eu queria profetizar ao Espírito, clamar por Ele junto com você. E eu creio, ferramentas do céu serão colocadas nas suas mãos. Se hoje você quer dizer, Deus, me usa para o louvor da tua glória. Senhor, eis-me aqui. Eu quero enxergar com seus olhos. Eu quero que a tua mão venha sobre mim. Eu quero profetizar aos ossos secos nestes dias. Eu quero clamar. Eu quero as ferramentas do alto. Se Deus falou contigo, sai do teu lugar agora e vem para cá. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Nós vamos clamar juntos. Deus vai nos visitar com
graça e poder. Se Deus falou contigo, sai. Não importa se você é pastor, você é mais velho, você é mais novinho. Só responda a palavra de Deus. Ministrar, fala: Senhor, me usa. O Senhor fez uma pergunta, eu estou respondendo. Eu quero ser usado pelo Senhor. Sai do teu lugar e vem para cá. Eu quero orar por você agora. Eu creio, Deus vai colocar ferramentas especiais nas suas mãos. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, venha em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma senhora com andador, assim, a filha ajudando, e ela veio, porque ela falou: eu quero a graça de Deus. Achei tão bonito aquilo. Se Deus falou contigo, venha em nome de Jesus. Venha. Eu creio, Deus vai te usar para o louvor da sua glória. Venha. Nós vamos orar agora. E nós vamos pedir que o Senhor derrame graça. Feche seus olhos agora e peça: Espírito Santo, me visita com graça, por favor. Eu preciso do teu toque, da tua graça. Pai, eu quero te agradecer por esses irmãos que se levantaram, que responderam essa palavra e disseram: eu quero, Deus, fazer parte desse exército. Eles estão clamando, Deus, porque sabem que precisam que o Senhor estenda as mãos sobre eles. E eu quero pedir, Pai, vê com bons olhos a disposição dos teus servos, e que a sua mão se levante sobre eles. Eu quero pedir, Pai, que em nome de Jesus eles possam enxergar com os olhos da fé, enxergar o que o Senhor vê. Ah, Deus, no lugar onde eles estão inseridos, como o Senhor enxerga as pessoas que ali estão. Eu quero pedir, Pai, abre os olhos dos meus irmãos para que eles vejam, Pai. Ah, Senhor, trata o coração deles, cura a alma, restaura, para que eles possam te servir. Mas, Senhor, hoje de maneira especial, que o Senhor derrame, Deus, ferramentas da tua graça e coloque nas mãos dos teus servos. Pai, abre a caixa hoje de ferramentas dos céus e coloca na mão dos meus irmãos ferramentas especiais. Hoje, Deus, nós pregamos a ossos secos, que eles preguem aos ossos secos, que eles usem a ferramenta da palavra, mas que eles clamem ao Espírito. Eu quero pedir que o Senhor hoje os visite com graça, poder, unção, que eles sejam cheios do Espírito Santo para fazer a tua obra. Nós valorizamos a obra do teu Espírito, nós valorizamos o Espírito Santo, nós cremos, Pai, nos usa para o louvor da tua glória. Começa algo novo entre nós. Eu comecei falando das cadeiras vazias, e aqui tem um monte de pescador de gente, Deus, que eles se tornem destemidos, que eles tragam as pessoas, discipulem elas, que eles sintam prazer e alegria em servir ao Senhor. Alguns são mais novos, vão cuidar de coisas no começo, para poderem cuidar de pessoas depois. Mas que haja maturidade, crescimento entre nós, senso de missão, que o Senhor se agrade de nós, e que possamos ver, Deus, com os nossos olhos, que os meus irmãos possam ver com os olhos deles, ossos secos se levantando. Os usa, Pai, para o louvor da tua glória. Faz isso, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e
e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Vou pedir para a igreja toda ficar de pé. Nós vamos encerrar, vamos cantar a última canção. Mas eu quero pedir, você que veio aqui à frente, você que quer servir na igreja, dá teu nome ali. Eu vou fazer uma reunião de oração com todo mundo que aceitou o apelo hoje. Foram vários cultos. Eu vou apresentar as necessidades da igreja para vocês. Se vocês quiserem me ajudar, tem trabalho. Eu quero dividir com vocês esses trabalhos, trabalho santo, que é privilégio. Servir ao Senhor é privilégio. Amém? E eu tenho certeza, Deus vai fazer maravilhas entre nós. Que Deus abençoe vocês. Vamos cantar o refrão dessa música, amém? Vamos lá, me ajuda. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Aleluia. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, aleluia. Faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, nós te agradecemos por esse culto, pela palavra que ouvimos. Tua palavra é viva e poderosa. Eu quero pedir que ela gere frutos abençoadores nas nossas vidas. Quero pedir que os meus irmãos voltem para casa com os seus olhos espirituais abertos, que eles vejam as pessoas no caminho deles com os teus olhos, que eles vejam as circunstâncias, as situações com os teus olhos. Ah, Pai, que o Senhor os use para o louvor da sua glória. Obrigado pela palavra que ouvimos. E quero pedir, Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre nós, sobre o Teu povo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Uma semana linda, maravilhosa para você. Uau, você viu aí mais uma vez essa mensagem tão inspiradora, tão simples aí ao nosso coração, uma mensagem tão singela de um Jesus que é simples, que quer se relacionar com você. Assim como as pessoas que estiveram vindo à frente aqui no apelo, você pode fazer isso também. Subir nessa árvore digital aí, né, para poder chegar mais perto de Jesus, acessando o link aqui, pibcuritiba.org.br/pibonline. Ali você encontra pessoas que querem orar por você, querem te conduzir, te abençoar, te ajudar a encontrar uma célula online, quem sabe, né? Se você não puder, uma casa de glória aí online para você ser acompanhado, caminhar junto. Então, não deixe essa oportunidade passar, não. Acesse esse link para você conversar ali ao vivo com alguém que quer abençoar a sua vida. E olha, a gente tem tantas coisas que estão vindo também, que vão acontecer aí na vida da nossa igreja. Está vindo aí a nossa formatura do Projeto Telos, gente. São várias viagens missionárias ainda que o nosso Projeto Telos está organizando, já para o ano que vem.
gente tem viagem para o litoral do Paraná, para outras cidades, outras regiões, e essa formatura também que eles estão organizando. E olha, falar em formatura também, a gente tem uma formatura das Mensageiras do Rei. Essa aqui é uma organização missionária também, com meninas aqui que estudam a palavra de Deus, tem um tempo de comunhão, um tempo tão gostoso, é o equivalente aqui dos meninos aos embaixadores do rei. Então, elas estão se organizando aqui nessa formatura, você é convidado a participar, trazer filha, neta, sobrinha para conhecer esse projeto também tão bonito. A nossa área de aconselhamento também tem um outro convite, hein? São tantos seminários também, são tantas palestras, como esse é o 99 não é 100. Para te ajudar aí na prevenção a abuso, a cuidar de vítimas de pessoas que passaram aí por algum tipo de abuso. Então você que é líder de célula, você que trabalha aí com segurança, com cuidado de pessoas, vem participar desse seminário que está sendo organizado aí pela nossa área de aconselhamento. 2 últimos recadinhos aqui também, para toda a turma jovem, os adolescentes, gente, tá vindo aí a We Are One, é nossa conferência de juventude que acontece no Carnaval de 2026, mas a gente já tá com os lotes abertos aqui, com as inscrições abertas para você pagar menos, então se organiza, se planeja, que você vai se inscrever por um valor menor e participar aqui de noites, dias intensos de adoração ao Senhor na We Are One do Carnaval de 2026. Mas antes do Carnaval, final do ano, é claro, a gente tem aqui o Natal Aleluia, gente, que está chegando, já estamos com os ingressos abertos aqui, com os ingressos disponíveis, né? Acessa o site nataleluia.com.br e ali você tem as datas, os horários. Nessa vez, nessa edição, a gente está aqui com a plataforma Disque Ingressos, numa parceria, então você vai poder escolher a poltrona onde você e a sua família vai sentar. Então, se antecipa, hein? Se organiza para você já escolher a data ali, o dia. Assim você vai estar abençoando vários projetos sociais também, como a gente ouviu e conheceu um pouquinho neste culto, né? A condução toda aqui do culto, junto com o pessoal da Abas, com os projetos sociais do Agir, que é um contraturno, né, de crianças aqui em vários bairros da nossa cidade, região metropolitana também, né? Imagine de dança, o pessoal da música, gente, que culto gostoso, especial que nós tivemos aqui. Então, o Natal Aleluia também abençoa, também ajuda um pouco dessas iniciativas, então coloca na agenda, hein? Vem participar com a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua semana, que você tenha uma semana especial junto com Jesus. A gente vai terminando agora aqui com esse videozinho do Natal Aleluia para você ficar com um gostinho e poder também adquirir o seu ingresso. Que Deus abençoe você e até a próxima.